Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesta casa. Um solzinho, um calorzinho, né, hoje, mas vai continuar o frio mais tarde, vamos ver. Então, como sempre, nós iniciamos fazendo uma prece. Então, rogamos a Jesus, aos mentores espirituais dessa casa, o amparo necessário a cada um de nós, que possamos aprender um pouquinho mais do seu Evangelho, colocando em prática no nosso dia a dia, porque queremos encontrar a felicidade e para isso precisamos nos aprimorar cada vez mais, introjetar em nós os pensamentos de Jesus, os ensinamentos que Ele nos trouxe. E Tu, Jesus, continue conosco hoje e sempre, que a Tua luz e a Tua paz esteja com todos, que assim seja. Nós continuamos no capítulo 5 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o item 19, o mal e o remédio. Nesse item, o Espírito que nos fala essa mensagem é o Santo Agostinho. E ele pergunta, será a Terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Será que a Terra é isso? Tudo depende de cada um de nós, né? Como nós vamos encarar as nossas dificuldades. Nós sabemos que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. E que nós estamos aqui para nos aprimorar, para evoluir. E logo nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos, tanto lá do passado, de outras encarnações, como também no presente. Porque às vezes, quando a gente está sofrendo, quem tem entendimento já da doutrina espírita e acredita nas reencarnações, a gente sempre acha que a gente está sofrendo lá os débitos do passado, só do passado. E muitas vezes nós já estamos sofrendo os débitos do presente, do hoje e do agora. Se nós pararmos para pensar, a gente pode verificar isso. Que às vezes até a gente tem mais dificuldades hoje com os nossos atos, né, que a gente comete hoje, do que lá do passado. Então, a gente vem aqui para quê? Para resgatar os nossos débitos, para passar por provas. E às vezes, em vez de nós resgatarmos, nós agravamos mais ainda esses débitos. Então, por isso que Santo Agostinho fala, será que a Terra é um paraíso? A gente sabe que, por enquanto, ainda não é para nós, porque a gente ainda é muito imperfeito e a gente não tem aquela paz de consciência ainda. Se a gente tivesse uma paz de consciência, sabendo que a gente só faz o certo, se a gente fosse um espírito mais evoluído, aqui ia ser um planeta feliz para nós. Porque nós não íamos nos preocupar tanto com as coisas que nos acontecem. Com o entendimento que a gente deveria ter, a gente já teria uma compreensão de tudo isso. Então não seria tanto sofrimento. Por que a gente sofre tanto? Por que às vezes o sofrimento não seria tão grave? Mas muitas vezes nós colocamos eles nós nos colocamos numa situação que nós vamos agravar cada vez mais esse sofrimento, porque a gente fica se lamentando, a gente fica revoltado, né? E então, às vezes, a equipe espiritual está ali para nos orientar e ela não consegue, o nosso anjo guardião, o nosso guia, seja lá quem for, ele não consegue chegar até nós porque a gente está muito revoltado. Então, a gente veio aqui mesmo para passar certas dificuldades para o nosso aprendizado. Então, o que ele diz aqui? Que aqueles que mais sofrem podem se considerar os felizes da Terra, pois estão saldando suas dívidas do passado. E eu coloco também um pouquinho do presente. Tudo depende de cada um, como é que nós vamos enfrentar essas dificuldades. Se a gente vai agravar mais ou se a gente vai, então, deixando para trás e nos livrando, vamos dizer assim, entre aspas, dos nossos débitos.
lá no plano espiritual, antes da gente reencarnar, nós escolhemos as nossas provas, né? Porque a gente achava que a gente era suficientemente forte para suportá-las. Então ele diz assim também, Santo Agostinho, nós ajudamos a fazer o planejamento das nossas reencarnações. Por que agora a gente fica reclamando? E muitas vezes a gente reclama da nossa vida, reclama das dificuldades, reclama, meu marido não é legal, minha esposa não é legal, meu filho não é legal, meu pai não é legal, meu irmão não é legal, lá no trabalho não está sendo bom. E a gente está sempre reclamando da nossa vida. Mas a gente pediu para passar por determinadas situações, para ver se a gente realmente já estava apto a se sentir seguro naquelas situações. E muitas vezes, né, a gente roda na prova, porque a gente, como eu disse ainda há pouco, a gente se revolta, a gente acha que Deus é injusto conosco, que nós deveríamos não sofrer, o outro pode sofrer, mas nós não. Mas e daí lá? Porque assim, existe uma fila enorme de espíritos querendo a oportunidade de reencarnar aqui. E sabe lá quanto nós não pedimos para reencarnar. Então, é necessário que a gente pense nisso para aproveitar a nossa reencarnação. Porque essa reencarnação é a nossa melhor reencarnação. Então, nós temos que aproveitar. Porque quando a gente voltar lá para o outro lado, a gente não sabe quando é que vai reencarnar novamente. Porque a gente vai entrar na fila de novo. Então, vamos aproveitar a oportunidade. E Santo Agostinho diz aqui, né? Mesmo que fosse preciso chorar e sofrer uma vida inteira, o que representaria isso se somos eternos? O que representa uma encarnação na eternidade? Nada. É 1 minuto, 1 segundo. Então, que venhamos sofrer agora, né, e saber sofrer, porque quando a gente voltar lá para o outro lado, a gente vai, puxa vida, eu consegui vencer aquelas etapas. Estou feliz, estou me sentindo bem, porque eu consegui vencer. Vou ter outras, mas essas etapas eu consegui vencer. E o importante é termos fé, resignação e aprender a amar. Sempre aprender a amar. É isso que a gente tem que aprender. Jesus veio nos trazer a lei do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, fazer ao outro que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Se todos fizessem essas 3 frases que Jesus disse, o mundo certamente já estaria bem melhor. E por que existe o mal no mundo? A gente sabe que nós somos criados simples e ignorantes, né? Então Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Nós temos o livre-arbítrio. Então nós escolhemos o nosso caminho. Eu quero ir pelo caminho reto ou pelo caminho torto? Eu quero passar pela porta estreita ou pela porta larga? Daí cada um, com seu livre-arbítrio, vai escolher. Mas isso tudo vai ter uma consequência. Tudo tem uma consequência. Qualquer ato que eu faço tem uma consequência. Se eu pegar esse copo aqui agora e fazer assim, tem água dentro. A água vai no chão. Pode alguém passar ali depois, se eu não secar a água, e escorregar. Vai ter uma consequência. Eu escolhi aquilo ali, no momento. E não me importei se, deixando a água ali, se uma pessoa ia passar ali e escorregar ou não. Teve uma consequência. Então, temos que também pensar nisso. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Jesus disse que era preciso que houvesse escândalos no mundo, mas ele também diz que ai daquele que os cometesse.
Mas eles não sabiam assim que esses escândalos eram porque os homens, em razão da nossa, né, da imperfeição, né, nós ainda nos mostramos inclinados a praticar o mal. E porque ainda nós somos árvores que dão maus frutos. Em alguns momentos a gente ainda dá maus frutos. A gente está tentando ser melhor, mas a gente ainda dá maus frutos. Então, quando a árvore não é boa, né, ela dá maus frutos. Então, deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes obrigação de praticá-lo. Olha o livre-arbítrio aí. O Pai, Deus não diz assim, ó, agora eu vou te colocar lá numa reencarnação na Terra para te praticar o mal. Não. Ele dá todas as possibilidades para a gente não praticar o mal. Porque quando a gente está muito chateado, irritado, magoado, infeliz mesmo, e pensando coisas assim, ó, que não são legais, Jesus, o nosso querido o anjo guardião, ele vai estar ali, um amigo que já está no plano espiritual, um parente que já partiu, sempre vai ter alguém que vai nos intuir, falando em espíritos, mas também eles vão colocar amigos que vivem ao nosso redor para que nós venhamos a não cometer o mal. Mas nós temos o livre-arbítrio. Então a gente, às vezes, pelo nosso orgulho, nosso egoísmo, nós vamos pelo lado mais fácil que nós achamos, que é ir para o lado de cometer alguma coisa insana, vamos dizer assim, né? Alguma coisa que a gente não deveria cometer contra alguém, ou contra uma coletividade, enfim. Então ainda nós estamos propensos ao mal. Mas o mundo está mudando e ele vai passar para um planeta de regeneração, onde espíritos melhores, de índole melhor, vão começar a reencarnar. Já estão começando e vão viver aqui. Então, se a gente quer voltar para cá, para esse planeta, a gente tem que começar a tomar atitudes na nossa vida. Atitudes de ética, honestidade, de moral. A gente tem que mudar. Então, né, é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Então, quando eu faço alguma coisa errada, né, para alguém, eu estou fazendo para mim mesmo. Por quê? Porque, como eu disse ainda há pouco, todos os atos que eu praticar vai ter uma consequência. E essa consequência até pode vir para o outro, mas vai voltar para mim. Vai voltar para mim. Então, a gente tem que cuidar no que nós estamos fazendo. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, buscarão o remédio no bem. Então, quando a gente estiver muito cansado de fazer o mal, nós vamos então começar a ver que é fazendo bem é que nós vamos nos sentir bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal Deus faz emergir o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou sem valor. Então, no nosso livre-arbítrio, nós escolhemos, né? As coisas más e as coisas sem valor. E às vezes a gente está ali uma coisa bem legal para a gente fazer e a gente não quer fazer. Mas, ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e merece punição, né? Porque na realidade não há uma punição de Deus, né? Nós mesmos, quando a gente tiver uma consciência das coisas, nós mesmos vamos querer reparar
os nossos erros. Então a gente fala muito assim, Deus vai punir, Deus vai castigar. Não, Deus não castiga ninguém. Não castiga. Ele quer que a gente aprenda, Ele quer que a gente se renove, Ele quer que a gente mude. Então, no momento que a gente estiver tão cansado de fazer o mal, a gente mesmo vai querer mudar. A gente mesmo vai querer, não, eu fiz tanto mal para fulano, beltrano, para esses, para aquele. Não, eu quero me ver livre disso. Eu quero perdoar, eu quero ser perdoado, eu quero resgatar, eu quero fazer tudo que tem que fazer para ficar com a minha consciência tranquila. Eu não quero mais fazer o mal. Eu quero fazer o bem, eu quero me sentir bem. Então, aí eu vou começar então o meu resgate, eu vou começar minhas provas, porque eu quero realmente me tornar uma pessoa melhor. Eu quero voltar para o planeta e viver aqui, sem o mal. Eu quero viver com todos na alegria, todos concordando com as mesmas coisas, todos indo num mesmo caminho da caridade, do amor de Jesus, enfim, colocando em prática os ensinamentos que Ele nos trouxe. E já faz tanto tempo, que Ele esteve aqui, nesse planeta. E se a gente parar para pensar, como a gente é difícil, A gente é difícil, porque quanto tempo que Ele teve aí e a gente ainda continua fazendo coisas que a gente não deveria. Mas a gente não deve se culpar também, porque a culpa arrasta pro desacerto, a culpa pro desequilíbrio. Então a gente tem que também ter essa consciência de que se eu errei, eu tenho a possibilidade de acertar novamente. Então, vamos em frente. Porque a gente também não deve achar que a gente é um coitadinho, que a gente, agora eu errei, eu não posso, o que eu vou fazer da minha vida, eu vou ficar aqui, não, a gente deve reagir e seguir em frente. Errei. Se eu não posso hoje lá pedir desculpa, pedir o perdão, eu vou continuar a minha vida, mas procurar não errar mais, naquele ponto pelo menos. Então a culpa, gente, também nos arrasta para o desequilíbrio. Então a gente tem que ter o bom senso e entender que a gente ainda é espírito, imperfeito, que nós estamos em evolução. Então a gente também vai errar, somos humanos, mas e sempre no mesmo erro, daí, como diz é burrice, entre aspas, Então a gente deve, então, parar para pensar, a gente deve refletir, a gente realmente parar para pensar na nossa vida, no que nós estamos fazendo, pedir conselhos, para alguém que sabe um pouco mais do que a gente. Então, é necessário isso. Como fazer a distinção entre o bem e o mal? Essa pergunta Kardec fez aos espíritos no livro dos Espíritos, pergunta 631. Então, como fazer distinção entre o bem e o mal? E os espíritos responderam: Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, Deus nos deu a inteligência para saber se eu estou fazendo errado ou não. Então, nós temos também a nossa consciência, Que a consciência sempre, pode ser na hora que a gente está fazendo mal, a gente não consegue, naquele momento ali, está desequilibrado, tentando fazer alguma coisa que não deveria, mas depois, a consciência vem. Ela vem ali, e começa. Aquele bichinho a mexer ali, que às vezes a gente não sabe o que é, ou a gente finge que não sabe, mas é ela ali, cobrando uma coisa que a gente não deveria fazer. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão
quando observar os benefícios resultantes da prática dessa sentença. Não façai aos outros o que não gostarias que os outros vos fizessem. Fazei ao contrário, todo o bem que puderdes fazer. Então, né, faça sempre o bem, independente de qualquer coisa. Faça sempre o melhor. Olhe para as pessoas, não olhando os defeitos das pessoas, mas sim as qualidades das pessoas. Porque todos nós temos defeitos, mas todos nós também temos qualidades. E ainda ontem no nosso estudo a gente estava comentando sobre isso, que a gente olha para a pessoa, geralmente, e vê só se ela fez uma vez alguma coisa que não foi legal, que eu pelo menos acho que não foi legal, e fez várias coisas boas. Daí eu olho para a pessoa, a primeira coisa que eu vou olhar nela e ver vai ser aquele escorregão que ela deu. Todas as coisas boas que ela fez antes ou depois, não lembro. É só o que ela fez de errado naquele momento, que eu acho que ela fez de errado. E a gente esquece as qualidades. Nós deveríamos olhar para nosso irmão, esquecer se ele fez alguma coisa impensada. Só lembrar das coisas boas que ele fez. Porque não é assim que a gente quer que o outro olhe para nós? Não, eu não quero que o outro pense assim, Noêmia fez isso um dia lá para outra pessoa lá, e só lembrar de mim porque eu fiz aquilo. Não lembrar de mim das outras coisas legais que eu fiz. Eu não quero isso para mim. Além de que, no momento que a gente está lembrando todas as coisas ruins que aquela pessoa fez, a gente está emitindo uma energia negativa contra aquela pessoa. E no momento que eu estou emitindo uma energia negativa, eu estou também com aquela energia negativa. Daqui a pouco começa a me doer a cabeça, né? Me doer o braço, me doer aqui, me doer ali. Mas por que está me dando essa dor? Por quê? Porque eu estou emitindo energias negativas. Daí eu vou no médico, mas não acha nada. Não, tu não tem nada, tá tudo certinho. Não, mas eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali. Por quê? Porque eu não consigo ter um pensamento são. Meus pensamentos são pensamentos de mágoa, de um olhar estranho para uma pessoa, ou de me envolver muito no que está passando na televisão, nas notícias, no rádio, que seja lá onde for. Então eu me envolvo tanto naquelas coisas que estão acontecendo ali, então essas energias negativas estão me envolvendo. Porque a energia, pelo que uma vez eu assisti, o pensamento nosso, ele não sai daqui para cá. Ele passa por todo o nosso corpo e sai lá embaixo. Então toda aquela energia negativa que eu estou emitindo vai passar por todos os meus órgãos. Então de repente ali, tem um órgão que não está muito legal, a energia já vai ativar ali uma dorzinha, alguma coisinha, é assim. É o mal, gente. É o mal. A gente está cometendo o mal. Então a gente tem que parar para pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, pouco a pouco se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Então, vai ser cada um. Uns vão chegar mais rápido, outros um pouquinho mais atrás. Todos vão chegar lá na felicidade, em espíritos bem melhores, né? Todos vão chegar. Mas nós temos o livre-arbítrio, então vai depender como eu estou usando esse livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantar-se, porque o repele com energia. Quando eu estou pensando alguma coisa de mal, seja para quem for, eu tenho que repelir esse pensamento na hora. Porque o pensamento vem, isso vem, não adianta.
Mas é o esforço que eu vou fazer para não pensar mais. É isso que é importante, isso que Deus está levando em conta. Nós estamos nos esforçando para não pensar mais, porque quando eu penso, eu posso depois cometer o ato. Então eu tenho que repelir esse pensamento mau, seja qual for o pensamento. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se mesmo, esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantar-se, porque o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá caso se apresente a ocasião de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Então, assim, a gente não se sente bem quando a gente vai querer fazer alguma coisa, daqui a pouco a gente não quer fazer mais e a gente sente um alívio, assim, né? Não fui lá, né? Encontrei aquela pessoa que eu não simpatizo muito e não fiz nada, fiquei bem, não retruquei nada que ela disse, desejei tudo de bom para ela. Então a gente se sente leve, a gente se sente bem, porque a gente resistiu àquela tentação, àquele pensamento do que a gente sente pelaquela pessoa. Então há uma necessidade de fazer isso. A gente tem que tentar fazer na nossa vida. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência ofereça essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Então, fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Então, às vezes, a gente tem pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, de um consolo, até da gente ficar quieto e escutar só. Então, não vamos perder a oportunidade, né, de fazer a caridade. Então, assim, todo aquele, né, que surge essa ideia de fazer o mal, a gente deve repelir todo, né? Então, o trabalho já está feito, a gente já consegue repelir todos aqueles pensamentos ruins, e em outros, né, o trabalho ainda está por fazer. Então depende de cada um, né, ir trabalhando em si mesmo, esse querer ou não querer fazer o bem. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações, né, de cada espírito. Cada um é um espírito único, cada um está num patamar, cada um está num degrau, né? E Deus sabe. Ele é nosso Pai, Ele nos criou, Ele sabe muito bem como age cada um de nós. Então, Ele sabe, Ele é justo e Ele leva em conta todas as gradações de responsabilidade dos atos e pensamentos nossos, né? Então, muitas vezes a gente acha assim, porque aquele lá deveria isso, aquilo. Mas a gente não sabe por que ele fez aquilo, a gente está vendo pelos nossos olhos. Mas Deus está vendo porque conhece Ele e sabe, né, lá no finzinho do pensamento dele, daquele irmão, por que ele fez aquilo. Então, a gente não consegue ver tudo isso aí. Então, a gente não pode ficar criticando as pessoas sem saber realmente o que está acontecendo. Uma vez eu estava no carro, eu e meu marido, ele já faleceu em dezembro passado, e nós estávamos na sinaleira parado, ele estava na direção, e o sinal abriu. Daí o carro da frente não andava. E daí ele até comentou assim, mas por que ele não anda, né? O sinal abriu, não tem nada na frente, e o carro de trás buzinando. Eu disse, mas tem que ver se não tem ninguém passando. Não tem ninguém. Daí a gente olhava assim. Por que o carro estava parado? Porque tinha um cachorrinho que não sabia para que lado ele ia. Ficou na frente do carro, ia para lá, daqui a pouco ia para cá, daqui a pouco voltava e ele ficou esperando o cachorrinho passar, porque não ia atropelar o bichinho, né? Então assim, a gente não estava vendo o cachorro lá, mas o de trás, pelo menos, já estava tirando conclusões, buzinando e xingando. E nós até ficamos meio assim, mas por que ele está demorando tanto? Né? A gente começou a perguntar. Por quê? Porque o bichinho estava ali na frente.
Então a gente não sabe por que aquela pessoa fez aquele ato, a gente não sabe o porquê daquilo ali. Lá, né? Então lá no pensamento, lá no fundo, Deus sabe de tudo. É como diz, se não cai um fio de cabelo de uma pessoa, não cai uma folhinha de uma árvore sem que ele saiba. O bem está relacionado à virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, ser caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Bom, depois de tudo isso que eu disse, né? Qual a pergunta? Qual o remédio para curar o mal? Qual o remédio para curar o mal? De acordo com Santo Agostinho, fazer o bem, praticar a caridade. E ele ainda diz, felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho que nos disse isso. Então, gente, está aí, vamos pensar, analisar, né, cada um, para ver se a gente consegue ir se tornando cada vez uma pessoa melhor. É para isso que a gente veio aqui, nessa terra maravilhosa, e nascemos nesse Brasil maravilhoso.